Coleção Orixás, comigo, Davi Veronese, aqui pelo canal do Reza Forte. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Oxaguian, o orixá da guerra e da paz. E que alguns, de maneira errônea, na minha opinião, o chamam de Oxalá menino, um caminho de Oxalá, uma característica separada de Oxalá. Alguns dizem até que é uma personalidade de Oxalá. Mas o que nós podemos concluir, com base na leitura de itãs, de lendas, de estudos, ouvindo dos mais velhos das religiões afro-brasileiras, é que de fato Oxaguian é um orixá individual, como qualquer outro orixá que nós cultuamos. Isso vai ficar para uma outra oportunidade. Eu quero falar sobre a história dos orixás no Brasil, né? E dentro do que é a história dos orixás no Brasil, muitos orixás, quando chegaram aqui na diáspora africana, ou em Cuba, ou em outro lugar, perderam sua identidade individual e foram amalgamados por uma única divindade. Então, por exemplo, em Oxóssi isso acontece, né? Quando dizem, muitos acabaram dizendo que Enlé é Oxóssi, que Bualamo é Oxóssi, que Ossan é Oxóssi, ou que se Ossan não é Oxóssi, porém herdou o domínio sobre as folhas. Isso também acontece com Oxalá, quando dizem que Oxalufã é Oxalá, que Oxaguian é Oxalá, que todos os orixás funfum que vestem branco são Oxalá, o Batalá, o Dudu. O que nós precisamos fazer, a partir do momento que nós temos acesso a conhecimento e empirismo, experiência, prática, é desconstruir essa narrativa. Então, o que eu quero fazer aqui, como um filho de Oxaguian que sou, é desconstruir a ideia de que Oxaguian é um caminho ou uma qualidade de Oxalá. Oxaguian é um orixá do dinamismo, um orixá da criatividade, um orixá da construção e da recriação, da destruição, do caos para o progresso, da guerra visando a paz. É um orixá com todos esses atributos, com todas essas qualidades, que nós podemos destrinchar aqui, para você entender a beleza do axé desse Pai Divino. Então, um orixá que é tido como da criação, da recriação, do dinamismo, da criatividade, por também ser um orixá inventivo, orixá das invenções, né? Um orixá da impermanência e principalmente, na minha opinião, caro Lacan, que está nos filmando, da inconformidade, né? Uma característica muito forte do orixá Oxaguian é o inconformismo. O Oxaguian não se conforma com o sistema de coisas, não se conforma com os valores enraizados, não se conforma com as coisas que estão postas e colocadas. Isso deixa um tanto quanto aguerrido e querendo movimentar com o seu dinamismo e produzir algum progresso, alguma mudança, alguma necessidade de transmutação e transcendência. E esse inconformismo nasce com o Itã, de que ele gostava de comer pinhão pilado, né? Até porque o nome de Oxaguian é Ajagunã, né? Ajagunã é o nome do orixá. Mas ele recebe o nome de Oxaguian, um apelido, porque Oxaguian significa orixá comedor de inhame. E ele gostava muito de comer inhame pilado. Inhame é a comida base dos povos africanos na Nigéria, uma das comidas bases dos povos africanos da Nigéria, e é a comida preferida de Oxaguian. Então, ele ficou inconformado com a dificuldade em conseguir comer o inhame. Então, ele cria o pilão, ele inventa o pilão, mostrando nesse momento que umas características propulsoras de Oxaguian é a inventividade. Oxaguian é capaz de inventar soluções mediante a problemas que se apresentam. Veja,
Que característica foda de Oxaguian. Há um problema aqui, e esse problema me induz a uma necessidade. Ou seja, ou melhor, há uma necessidade aqui, e essa necessidade está atrelada a um problema. A necessidade é me alimentar, e eu não quero comer esse inhame do jeito que ele está. Eu gosto de comê-lo pilado. Mas pilar como? Com as mãos não está sendo possível, não é interessante, não está me satisfazendo. Esta é a necessidade. E o problema é esse outro, de não conseguir pilar, de não conseguir satisfazer a minha necessidade. Oxaguian não desiste. Oxaguian não se amedronta. Oxaguian não abre mão da sua comida diferente para buscar outra forma de subsistir. Oxaguian não quer saber de comer inhame de nenhum outro jeito. Tem que ser pilado. Mas Oxaguian não se rebela simplesmente. Oxaguian gera de si um fator inventivo e inventa uma maneira de suprir sua necessidade e resolver a problemática. Ele cria o pinhão, ele pila o inhame, ele se alimenta e ainda demonstra que ele é capaz de inventar qualquer coisa para suprir sua necessidade e resolver um problema. Eu poderia parar aqui o vídeo, porque isso é uma característica muito foda, muito profunda, muito forte do orixá Oxaguian. Mas Oxaguian continua nos surpreendendo quando ele chega, segundo a lenda, na cidade de Ogum para visitar o seu amigo orixá. E Ogum estava na guerra, Ogum vivia guerreando, ele não podia ficar para sempre em sua terra. E quando Oxaguian se acomoda, ele percebe que os trabalhadores estavam terminando um palácio. E ele pergunta, esse palácio para que é? É para que quando Ogum volte, ele fique feliz com esse palácio que nós estamos construindo. Oxaguian diz, então eu dou uma ordem, enquanto ele não voltar, quem manda aqui sou eu. Derruba esse palácio, está um horror, que arquitetura zoada, ele é Ogum, é o orixá da guerra, dos caminhos da estrada, e construa outro. Isso repetiu algumas vezes. A cada vez que ficava pronto o palácio, Oxaguian mandava derrubar. Cada vez que ficava pronto o palácio, Oxaguian mandava derrubar. E isso se dava dentro de um verdadeiro caos. Materiais de construção, recalculamento de medidas, engenheiro, arquiteto, mestre de obra, trabalhadores braçais. Era um caos. Até que, enfim, o palácio que foi erigido estava perfeito, estava lindo, estava maravilhoso. E Oxaguian, então, ficou satisfeito e disse, agora esse palácio é digno de um rei. Quando Ogum chegar, ele vai ficar muito feliz. Nós conseguimos aprender que esse outro fator de Oxaguian, que é o fator do progresso, se dá com base na destruição. Oxaguian é incapaz de gerar progresso a partir do progresso. Oxaguian se recusa a gerar de si progresso a partir do marasmo. Oxaguian se nega a progredir qualquer coisa que vá bem. A única possibilidade de progresso para Oxaguian é aquela que tem sua origem no caos. Oxaguian quer que as coisas sejam destruídas para que sejam reconstruídas. Mais do que criar, o interessante para Oxaguian é a recriação. Porque a recriação aguça o saber, o pensamento, os esforços, a invenção. Oxaguian é o Senhor do progresso. Ele traz através do seu axé para seus fiéis, para quem reza para ele, para quem oferenda a ele, progressos emocionais, espirituais, financeiros, materiais, românticos. Ele está para o progresso de todas as áreas da vida de qualquer pessoa, mas sem destruição, Oxaguian não irá proporcionar progresso. Muitas crenças precisam ser destruídas, meios e manias e maneiras e apegos, muita coisa tem que ser destruída para que haja algum progresso. É assim que Oxaguian trabalha. E para nós irmos terminando esse vídeo da coleção Orixás de hoje, eu costumo dizer que para tudo em Oxaguian há um motivo.
Nunca é guerra por guerra, nunca é progresso por progresso, nunca é invenção por invenção. O Shagyan só inventa algo quando ele identifica uma necessidade, um problema. E a criação, a invenção desse algo supra a necessidade e resolve o problema. O Shagyan só constrói, através do progresso, algo quando ele é capaz de destruir o velho. O novo, que representa o Shagyan como o novo, só pode ser possível com a destruição do velho. Se o velho está em pé, o novo não nascerá. Se o velho está vivendo, o novo continuará morto em repouso. Há uma necessidade de matar o que é velho para que o novo aconteça. E a guerra para o Shagyan, que é muito importante, já que ele recebe de Oxóssi, o Ofá, o arco e flecha, de Xangô, ele aprende a arte bélica e recebe espada, escudo, lança, mas o Shagyan também se recusa a ir para a guerra só para a guerra, só para voltar com sua roupa branca suja de sangue, que é assim que ele é retratado nos Titãs. O Shagyan é aquele que vai para a guerra e volta com sua roupa branca suja de sangue, porque ele vai e resolve. Mas o Shagyan só vai para a guerra em nome da paz. Não há guerras injustas para o Shagyan, não há guerras santas para o Shagyan. Para o Shagyan é o certo pelo certo. Para o Shagyan, a guerra do proceder é a guerra de quem está sendo sujeito um homem. O Shagyan só pula nessa bala, o Shagyan só entra nessa guerra, porque é a guerra pela paz. O intuito do Shagyan é a pacificação da alma. O intuito do Shagyan é a pacificação da mente, é a pacificação das situações caóticas. Mas não é uma paz reativa, covarde, camelau, não. É uma paz ativa, leonina, corajosa. É uma paz para que eu, comigo mesmo, saiba viver a minha vida da melhor maneira possível, sem precisar atrasar o lado de ninguém. Essa paz que o Shagyan quer proporcionar. Eu agradeço muito sua companhia por aqui e é óbvio, nós voltaremos em breve com mais orixás, com mais curiosidades e com mais da filosofia por detrás de cada uma dessas divindades sagradas da Umbanda.